Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos queridos irmãos. Mais uma noite de vitória, estamos aqui, mais uma semana, para a honra e a glória do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, te cubra com o sangue dele. Que o Senhor renove as tuas forças, restaure a tua vida, te dê muita unção, muita paz, muito equilíbrio emocional, espiritual. Que as bênçãos do Senhor repousem sobre a tua vida nesta noite. Noite maravilhosa, noite de bênção. Já passamos um dia, né, irmãos, abençoado. Hoje grandes coisas o Senhor fez nesse dia pelas nossas vidas. O nosso Deus é um Deus inexplicável. Ele é um Deus grande que pode todas as coisas. E nesta noite eu queria trazer uma palavra para o meu e o teu coração, que está inserido lá em Provérbios 10, 19, que diz assim a palavra de Deus: na multidão de palavras não falta pecado, mas aquele que refreia os seus lábios é sábio. Eita, eu vou repetir esse versículo de novo, tá, irmãos? É Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta pecado, mas aquele que refreia os seus lábios é sábio. E o tema desta noite que eu quero trazer aqui para cada um de nós, irmãos, está inserido, o tema é: quem fala demais enfraquece o processo. Tá certo? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Quem fala demais enfraquece o processo. E nós estamos aqui pelo canal Impacto da Oração, um canal abençoado. Glória a Deus, porque tem já pessoas chegando, se inscrevendo no canal. Glória a Deus, eu agradeço a Deus por cada vida que tem se inscrito, pessoas que vão lá, faz os comentários. Eu fico grata, fico agradecida pela sua ajuda que você vai dando ao canal, né? Para que cada vez mais vá se fortalecendo. O intuito, na verdade, desse canal é para levar a palavra, para abençoar as vidas, no nome de Jesus Cristo. Então, o tema desta noite é: quem fala demais enfraquece o processo. E eu te pergunto nesta noite, você está falando demais? Está ficando mais no silêncio? Está sendo tola, está sendo inércio, inércia? Ou está verdadeiramente andando na prudência? Está sendo um homem prudente, uma mulher prudente, uma pessoa sábia, uma pessoa que sabe se calar, sabe se comportar, sabe ouvir mais, fala de menos, escuta mais? Como é que você está se comportando? Mas eu não sei, mas Jesus sabe de todas as coisas. Aí você responde para você mesmo. E vai ficar uma autoanálise para nossas vidas nesta noite, para que nós possamos aprender dentro da palavra de Deus, como já foi lido aqui em Provérbios capítulo 10, versículo 19, que diz: na multidão de muitas palavras não falta pecado. Isso é verdade, mas que é fato. Mas aqueles que refreiam os seus lábios é sábio. E o mais difícil, irmãos, na verdade, é refrear os nossos lábios, é refrear a nossa boca, é colocar um freio na nossa boca, como assim coloca um freio na boca de um cavalo. Nós também temos que ter na nossa. Pedir a Deus para que Ele coloque na porta dos nossos lábios 2 anjos, para que possa guardar, para que possa proteger, para que nós possamos verdadeiramente, antes de pronunciar qualquer coisa, nós possamos andar na vigilância e saber o que vai sair da nossa boca. Porque tudo que sai da nossa boca, irmãos, não tem mais como voltar, não tem mais como reparar o dano, né? Seja de bênção, glória a Deus, mas se for uma palavra que veio para destruir, porque tem palavras que elas são destrutivas, elas vêm destruindo tudo, elas vêm acabando com a vida da pessoa. Palavras pesadas, palavras que machucam, palavras que ferem, são tantas coisas que o ser humano, o homem, larga, solta, fala mal do próximo, fala mal das pessoas, defama, diz tanta coisa desnecessária, e isso aí entristece o coração das pessoas, porque falta a sabedoria, porque a pessoa não conseguiu colocar um freio na boca, né? E muitas das vezes é como uma história de um boato, que muitas vezes tem um boato, a pessoa não escutou direito, não parou para ouvir. O Senhor nos deu 2 ouvidos, irmão, foi justamente para a gente aprender a ouvir os 2 lados. Mas muitas vezes nós só queremos ouvir um lado, esquecemos do outro. E muitas das vezes tem pessoas que são usadas
para poder destruir a vida de outras e faz a cabeça de outras pessoas, e as pessoas não conseguem nem ouvir se o outro lado estava certo, estava errado, simplesmente já ignora e já fica se levantando e já faz coisas, tudo que não agrada do Senhor, nem nada disso aí procede de Deus, isso aí procede do diabo, né? Infelizmente. E é nisso que nós temos que verdadeiramente vigiar, nesse tipo de ações, que se você não vigiar, você está já envolvido com certas coisas que não vêm do agrado de Deus. Mas nessa noite nós vamos falar a respeito do processo, né? Quem fala demais enfraquece o processo. Às vezes você tem algo, o Senhor te dá um sonho, te dá uma revelação, te dá uma visão, te dá um projeto, te dá algo que Ele vai fazer na tua vida, e muitas vezes você não se aguenta e começa a falar, e vai falando para um, vai falando para outro. Aquilo que poderia ser construído, ele acaba sendo destruído. Por quê? Porque você passa a falar tudo, né? Ou seja, começa a comentar aquilo que não deveria comentar e acaba destruindo. Você mesmo acaba destruindo o seu próprio projeto, aquilo que o Senhor te dá. E muitas das vezes, aquilo que Deus ele revela os seus planos, a pessoa acaba destruindo pela imaturidade. Ou seja, aquela coisa prematura que ainda não aconteceu, a pessoa está lá focando, falando demais, e o adversário ele vai pegando todas as oportunidades e vai destruindo. Quando você olha, cadê o projeto? Cadê a bênção? Foi destruído. Por quê? Por conta que faltou a sabedoria, não soube se calar, não soube esperar o tempo oportuno de Deus, não soube esperar o Senhor dar o sinal, o Senhor abençoar. Irmãos, e a gente vai aprendendo, nós vamos aprendendo a cada dia com o Senhor. Muitas das vezes a gente passa por momentos de vulnerabilidade, de tentações, e nós temos que verdadeiramente, irmãos, aprender com Deus, a viver uma vida mais prudente com o Senhor, para que não possa falar imprudentemente, para que não possa se tornar uma armadilha ou cair na armadilha do diabo com promessas ou com coisas que depois possa se arrepender. Verdadeiramente nós temos que vigiar, prestar atenção no que nós estamos fazendo, para que a gente mesmo não caia nas nossas próprias armadilhas, porque o inimigo ele é sagaz. O inimigo ele vê o que você está planejando, ele vai por ali devagarzinho, tenta passar rasteira, tenta destruir o que você tem para fazer. Muitas das vezes ele vai querendo enfraquecer a tua mente, o teu coração, ele vai fazendo de tudo, lançando palavras ao contrário, para que você não venha crer naquilo que o Senhor tem um poder para fazer na sua vida. Nesta noite, irmãos, eu queria falar também sobre um personagem chamado Sansão na Bíblia, lá em Juízes 16, que aquele homem ele tinha um compromisso, aquele homem ele era um nazireu de Deus, ele tinha um voto com Deus, voto nazireu, ele tinha um segredo que não poderia ser revelado, havia uma força do sobrenatural, havia a presença de Deus sobre a vida de Sansão. Sansão ele é aquele homem forte, aquele homem a qual ele era imbatível ali, irmãos, e ele era um homem que tinha um destaque no meio dos demais, nas lutas, nas guerras, nas batalhas. Aquele homem, ele vencia tudo. Aquele homem verdadeiramente tinha uma força do sobrenatural, mas através de uma mulher ambiciosa, uma mulher que verdadeiramente era usada pelo adversário, pelo inimigo, ela se associa àqueles homens e tenta querer saber qual era o segredo de Sansão, o que é que tanto Sansão carregava de segredo. Quantas pessoas hoje olham para mim, olham para você, querendo saber o meu e o teu segredo, não revela, não fala nada, fica em secreto com Deus, porque o Senhor ele é bom e bom em todo tempo. E muitas das vezes a pessoa acaba falando demais. Sansão ele falou o que ele não deveria falar, ele fala para Dalila. Dalila ela começou a investigar, a querer saber o que estava acontecendo. Ela queria saber a todo custo qual era o segredo de Sansão. Aquela mulher, ela foi uma mulher insistente. Ela foi tão insistente a ponto dele revelar o segredo. Ou seja, ele passa a quebrar o silêncio. O segredo que era algo para ser muito promovido sobre a sua própria vida,
ele quebra o segredo para enfraquecer o seu próprio processo, ou seja, para vir para a sua destruição. Aí ele passa a perder suas forças, ele passou a ser capturado, ele passou a ser humilhado, porque é isso aí que o diabo faz, que quando ele passa a saber dos nossos segredos, daquilo que o Senhor nos concede, da bênção do Senhor, ele tenta enfraquecer o processo, ele tenta tirar as forças, ele tenta capturar, prender, humilhar, destruir a vida da pessoa, porque esse é o plano do adversário. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, irmãos. Ele não faz outra coisa a não ser isso mesmo, destruindo as vidas, destruindo as famílias, destruindo os ministérios, destruindo tudo, porque esse é o alvo do adversário, para querer enfraquecer, para querer impedir da bênção chegar na tua vida. A gente para também para ver dentro da Bíblia Sagrada outro exemplo do rei Ezequias, que está inserido lá em 2 Reis 20, quando aquele homem passa a receber uma cura. Ele recebe a cura e recebe também os emissários da Babilônia que vem ali, mas dentro do seu coração havia um orgulho, um desejo de impressionar, e ele passa ali a abrir os tesouros da sua casa e vai mostrar ali a sua casa, as armas, mostrando tudo que tinha ali dentro do seu palácio. Ou seja, ele passou a enfraquecer a segurança do seu próprio reino. Ele passa a destruir ele mesmo com as suas próprias mãos. Ele vai abrir ali, ou seja, a porta, vai abrir ali os tesouros, vai abrir ali mostrando toda a riqueza, tudo que estava ali dentro da Babilônia. E ali foi uma derrota onde o próprio Deus não se agradou da posição que aquele homem se colocou, ou seja, daquele rei. E isso, irmão, que é que nós aprendemos, que tem pessoas que vivem para impressionar a vida de outros, pessoas que vivem na base da ilusão de querer iludir as pessoas com palavra, com persuasão, com promessas falsas, ou querendo mostrar que tem isso, que tem aquilo outro, para iludir as pessoas, ludibriar as pessoas com aquilo que se tem, com aparência falsa. Quantas pessoas estão hoje com aparência falsa, dizendo que é aquilo, sem ser simplesmente nada, querendo aparecer, ou seja, mostrando uma coisa que não existe. Felizes são daqueles irmãos que são sábios. A coisa melhor que tem é a gente andar na sinceridade, andar na verdade diante do Senhor e também diante dos homens, na terra também. Agora eu também quero te falar, irmão, sobre o fortalecimento e a vitória que vem através do silêncio. Aquele que consegue calar sua boca, aquela que consegue andar no silêncio, na sabedoria, na confiança em Deus, na preparação, na força interior que vem da parte de Deus para a sua vida. Essa pessoa que vive no silêncio, ela alcança vitória. Aí a gente olha dentro do texto, dentro da palavra de Deus, aonde a gente vê alguns exemplos também, como Maria, mãe de Jesus, que está inserido lá em Lucas capítulo 1, quando o anjo, irmãos, ele anunciou que ela seria mãe de Messias, ou seja, ia ser mãe daquele menino que viria para fazer a diferença sobre o mundo. Aquela mulher, ela guardou em silêncio, aquela jovem, que ali era uma jovem ainda, né? Apesar de ser muito jovem, mas porém bem estabilizada. Por quê? Porque ela passou ali a guardar aquele segredo, aquele silêncio. Ela passou a meditar dentro do seu coração e ela passou a cultivar no silêncio, naquele silêncio meditativo, meditando, imaginando como seria a chegada do Filho de Deus sobre a face da terra, porque o anjo havia falado, o anjo havia bradado forte no que o Deus estava preparando através da vida daquela jovem. Ela vai ali, de uma certa forma, ver uma rejeição pela parte das pessoas, porque ela ia estar grávida de um homem que não tinha encostado nela, ou seja, não tinha usado aquela mulher ainda, ela era uma virgem, ou seja, era algo especial que estava acontecendo na vida de Maria. Maria estava ali na posição, mas no silêncio, na sabedoria, e ela venceu, ela recebeu o Filho de Deus. Ela poderia ter anunciado, ela poderia ter dito muitas coisas do que estava esperando um Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias, mas ela ficou na prudência, ela ficou ali no silêncio, vencendo no silêncio. Jesus também, quando ele esteve no julgamento perante aquele sinédrio, perante aquelas falsas acusações, aquelas falsas testemunhas, aquele povo se levantando, hoje o próprio Jesus, ele ficou no silêncio, ele nada respondeu, ele permaneceu no silêncio ali, notável diante das pessoas. Perdão, irmãos, as pessoas olhavam, as pessoas ficavam até
de uma certa forma, sem entender nada a respeito do silêncio, porque até no silêncio incomoda as pessoas. O nosso silêncio, ele traz um incômodo diante das pessoas. E o silêncio ali não era fraqueza, o silêncio ali mostrava o domínio, a prudência, porque tinha uma profecia para se cumprir da parte de Deus sobre a vida de Jesus Cristo. Então o próprio Jesus, irmão, estava ali na prudência, olhando assim totalmente no silêncio diante das circunstâncias. Então, irmãos, a gente vai vencendo no silêncio. Nós vamos vencendo, irmão, quando a gente se cala, porque nós temos uma caminhada espiritual. Então não deixa nada enfraquecer o processo. Cala a tua boca, anima-te, fortalece, aprende a ouvir mais, falar menos e deixa Deus trabalhar na tua vida. Por mais que alguém te julgue, por mais que alguém venha querer dizer que nada está acontecendo na tua vida, mesmo diante da tua dor, das lutas que você vem passando, enfrentando, mas é no processo, é no silêncio que nós vamos vencendo, é no silêncio que nós vamos galgando, é no silêncio que nós vamos vencer nas batalhas e vamos nos fortificando e vamos nos fortalecendo. Não conta teu segredo, permanece em silêncio, não fala, para que o processo ele não venha enfraquecer. Eu quero profetizar que o teu processo vai ser um processo de vitória. A tua vitória está grande, em nome de Jesus Cristo. O teu processo vai ser fortalecido pelo Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus eterno e soberano Pai, Pai bondoso, bendito, obrigada, Pai querido e santo, nesta noite gloriosa, noite de bênção, de vitória, a qual, meu Deus, a tua palavra já falou aos corações. Deus, visita teu povo nesta noite. Senhor, nos ajuda, Pai, no processo. Nos ajuda, Senhor, a calar mais, a silenciar. Nos dá estrutura, não deixa que a soberba, o orgulho, alguma altivez, alguma coisa desse tipo, Pai, venha fazer com que nós venhamos falar o que não deve, Pai, mas nos ensina a ser sábios, nos ensina a ser prudentes, ó Deus, em nome de Jesus Cristo Nazareno, nos ensina a caminhar com a prudência, Pai, porque a casa da sabedoria mora a prudência é uma virtude prática, meu Deus, e assim eu creio, meu Pai, porque a prudência ela mora na casa da sabedoria, e eu creio que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas, Pai. Nos dá o conhecimento também, meu Pai. Nos ensina a andar no conhecimento, nos ensina a andar na vigilância, meu Deus e meu Pai. Nos dá conhecimento, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, Pai. Nesta noite é noite que o Senhor está, meu Pai, despertando através da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra, ela se torna conselho para nossas vidas. Ela nos, meu Deus, nos concede a bênção, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nos dá fortaleza, seja justiça nossa, Pai. Nos ensina a andar no temor e no tremor. Pai querido e santo, faz o que nós não podemos fazer. Derrama teu poder e a tua graça sobre as nossas vidas. Lança por terra, meu Deus, tudo aquilo que não te agrada. Deus, passa, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai, o teu bálsamo, o bálsamo de Gileade. Manifesta teu poder, nos dá graça, Pai, nos dá domínio próprio. Senhor, eu te peço, ó Pai, nesta noite, visita todos os pastores, Senhor, toda a liderança, aonde tiver um pastor, uma pastora, Pai, visita, Senhor, os teus filhos nesta noite. Quantos pastores, Pai, estão aí, meu Deus, cometendo suicídio, Senhor. Quantas pessoas estão, meu Deus, aí a ponto de cometer suicídios, ó Pai. Quantos, ó Pai, como aquele jovem, Senhor, meu Deus e meu Pai, o Gabriel, tão novo, Pai. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. Oh, Senhor, Deus da glória. Meu Senhor amado, é muitas vidas tirando a sua própria vida, Pai. Tem misericórdia, Senhor Deus e Pai. Dá o livramento, repreenda todo o mal, Senhor. Onde tiver uma pessoa, Pai, com intenção de tirar a sua própria vida, como eu encontrei há uns dias atrás também outra pessoa dizendo que já estava a ponto de tirar a sua própria vida. Mas o Senhor foi tão bom, meu Deus, que me colocou no caminho dela, Senhor.
meu Deus, e ali, meu Deus, nós fomos, Pai, adorar o Teu nome, e o Senhor fez uma mudança, Senhor, naquela vida, e assim eu te louvo e te agradeço, porque hoje eu já vejo mudança de Deus, Pai. Como é bom quando o Senhor chega com socorro, Senhor, sobre as vidas, ó Pai, uma palavra, levanta o caído, Pai, nesta noite. Não deixa, Pai, que o diabo, os demônios venham agir, meu Pai. O inimigo, ele tem colocado na mente de muitos já estão mortos espiritualmente sobre esta terra, Pai. Estão andando feito zumbi, meu Pai, sem expectativa nenhuma, sem ânimo, sem alegria, sem mais nada, sem um brilho, Pai. Meu Deus, estão aí, meu Deus, à mercê do adversário, e o adversário pronto para tragar as vidas e ceifar as vidas, Pai. Porque hoje o objetivo dele, Pai, é colocar a depressão, é a ansiedade, é a insônia, é a perturbação, é a crise existencial, meu Pai, na vida financeira, é tantas coisas, é rejeições, Pai, são medicações fortes, é tanta coisa que tem acontecido, meu Pai, e as pessoas hoje, Pai, têm andado por este caminho, as pessoas não têm mais buscado a Tua presença, as pessoas já não se preocupam mais em buscar a Tua presença. Hoje as vidas andam sufocadas, hoje as vidas andam no desespero espiritual, Senhor, e vive, Pai, numa vida derrotada, mas que nesta noite o Senhor venha derrotar as obras do diabo, venha confundir o inimigo, venha repreender toda caixa de demônio, todo principado, potestade, todo demônio do suicídio, que caia por terra na autoridade do nome de Jesus Cristo. Jesus, lava a minha vida, lava a minha casa com Teu sangue, a minha família, minhas filhas, meu Deus, os meus netos, meus genros, ó Deus, toda a minha família, todos os meus irmãos, a minha parentela, de perto, de longe. Visita todos os meus irmãos que estão aí participando, Senhor, do programa Impacto da Oração. Guarda cada um, protege, dá todo o livramento, guarda os seus familiares, guarda os filhos, esposa, toda a família, Pai, e abençoa, Deus, pelo poder do Teu nome. Repreenda todo mal, toda afronta do diabo, lança por terra pelo poder do Teu nome. Amém, graças a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos para a glória do nosso Deus. Amém e graças a Deus. Glória.